Olá pessoal, muito bom dia! Está começando mais um programa, está na rede, está na mídia, aqui na sua TV Metrópole, canal 26, essa aqui é a sua TV com atitude. E como sempre, agradecendo a você que está em casa, que acompanha a programação da TV Metrópole, em especial esse programa, que sempre está com você, trazendo amigos e convidados. E hoje o programa vem com uma forma totalmente diferente, trazendo uma maneira cearense de ser, é assim que eu acho que se falam, né? Então, eu quero convidar você para conhecer a história de um dos personagens do filme Cine Hollywood, que, querendo ou não, teve um destaque totalmente diferenciado através do seu trabalho. Você vai ficar sabendo através da história dele e ele mesmo contando até outra profissão que tem, outros talentos que ele desenvolve durante essa carreira brilhante, um dos filmes que hoje é sucesso em bilheteria. Segundo informações, bateu até o próprio Titanic aqui em bilheterias de cinema no estado do Ceará. E quero convidar você para conhecer o grande Haroldo Guimarães. Tudo bom, Haroldão? Beleza, irmão. Seja bem-vindo à TV Metrópole, cara. Obrigado, cara. Tô à vontade, tá tudo muito bom, um ambiente desse aqui. Falou só cachaça, mel, tá jóia. Haroldão, esse trabalho que você teve a oportunidade, né? Vamos já falar qual é o filme e a participação dele. Com certeza, pela fisionomia dele, dá para você identificar qual é o personagem que ele faz dentro desse grande filme que hoje é sucesso de bilheteria, né, Haroldão? É verdade. O convite surgiu através de quê? Rapaz, eu com 16 anos, eu compus uma dupla de humoristas, junto com o protagonista do filme, que é o Edmilson Filho. Chamava Los Marmoteiros. Los Marmoteiros. E essa dupla, nós ganhamos o festival de humor do teatro, ou melhor, do Shopping Aldeota, que era o maior festival da época, e era uma época, nos anos 90, que se revelavam os humoristas através de festivais. Então a gente ganhou esse festival. Foi o mesmo festival que revelou a Escolástica, revelou a Damastor Pitaco, revelou a Elton Muniz, salvo engano, revelou a Aurineide Camurupim, e a gente ganhou, muito jovem, ganhou esse festival. Eu passei no vestibular para Direito, virei advogado, e o Edmilson, ele se tornou um atleta de altíssimo nível, né? Ele virou tricampeão cearense de taekwondo. Mas só que o Halder nunca esqueceu, o Halder Gomes, que é o diretor de Cine Hollywood, nunca esqueceu da gente como ator. Ele sabia que eu era advogado, a gente criou uma amizade, ele se tornou um grande amigo do Edmilson também, e tivemos profissões diferentes, mas o futuro aí quis que 20 anos depois nós voltássemos a trabalhar juntos, e está aí esse filme fazendo sucesso nacionalmente, né? Mas na tua infância, se eu estive olhando algumas imagens suas através do Face, você tinha assim desejo de ser jogador de futebol, querer assim conquistar outra área, mas teve esse lado sempre do humor cearense na veia? Rapaz, eu sempre, sei lá, macho, a maioria dos pivetes da minha época queria jogar bola, entendeu? Só que eu não tinha talento. Meu pai jogou futebol, foi campeão cearense pelo Gentilândia, em 1956. E eu nunca tive esse talento. Às vezes papai comprava roupa, comprava o sapato, comprava meia, comprava o calção, tudo. Ia me assistir jogar bola no colégio, eu jogava ruim que só uma porra, mas eu gostava muito de jogar bola. E aí me deu uma camisa do Santos, preta e branca, para eu jogar. Na época, anos 80, não tinha camisa de Ceará e Fortaleza para vender, cara. Para você ver como é a coisa, como a gente está evoluindo no quesito de se abraçar a cearensidade. Papai me deu uma camisa do Santos, porque não tinha a camisa do Ceará. E aí eu queria ser jogador de futebol, mas não rolou. Agora gaiato eu sempre fui, brother. Esse lado do humor? Sempre fui, não teve jeito, bicho. E eu era muito presepada. Eu me lembro que eu não queria cortar o cabelo. Eu fui cortar o cabelo pela primeira vez, eu já era menino grande e tudo, e me chamaram a mamãe e o papai no colégio. Olha, porque estão confundindo seu filho com menina. Tá querendo saber o nome, se é homem ou mulher. É homem ou mulher e tudo. Aí cortaram o cabelo à força e tudo. E aí depois eu descobri que eu sendo palhaço eu atraía mais a atenção dos colegas, sabe? Aí pronto, eu descobri isso na primeira série, que eu mudei de turno. Eu saí da manhã, fui pra tarde, não tinha nenhum amigo. E fiquei muito chateado com aquilo. Depois que eu descobri que fazendo papagaiada, brincadeira... Os meninos se aproximavam, né? Os meninos se aproximavam, eu digo, rapaz, eu quero isso pra mim, entendeu? E no caso da tua família, teu pai é advogado, é um dos grandes advogados, né? Papai ganhou ano passado o troféu advogado padrão da OAB, foi escolhido. O advogado padrão da OAB é a maior comenda da advocacia estadual e só recebe aquele que tem mais de 30 anos de advocacia e que na carreira nunca teve nenhum reproche disciplinar, nenhuma sanção, nenhuma advertência, muito menos suspensão disciplinar. Ele teve uma advocacia fantástica. Ele também, durante um tempo, foi juiz classista do Tribunal Regional do Trabalho, aqui em Fortaleza, atuando no tribunal. É uma pessoa muito respeitada. Não chegou a ficar rico. De fato, quem conhece meu pai sabe que ele não ficou rico. O último automóvel que ele teve foi uma Brasília. Cara muito tranquilo, mas no ponto de vista jurídico,
e profissional muito respeitado. Tu acha que por esse trabalho do teu pai te influenciou a entrar na carreira do direito? Totalmente. Eu queria ser arquiteto, mas aí eu fiz o vestibular que eu fiz na particular, foi em direito. Eu não passei em arquitetura porque no teste de aptidão eu demorei muito a confeccionar a prova e fazer direito, que eu gostava também, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. E aí virei advogado, curti muito. E é o que me sustenta hoje, é a profissão que banca a minha vida, ajuda muito a minha família, inclusive o meu pai, e além da profissão de professor universitário. Eu sou professor universitário de Direito e advogado. Leciono também pós-graduações em cursos preparatórios para concurso. Isso, na verdade, antes do Cine Hollywood, eu era conhecido por isso. Eu já era conhecido em alguma medida em Fortaleza por conta de ser advogado e professor universitário. Mas agora, para a maioria das pessoas, eu sou o ator do Cine Hollywood, que por acaso é advogado também. Esse convívio com a família, teus irmãos, no caso, são quantos, né, envolvidos na família toda? Somos em 6. Todos na área de direito? Não, eu sou o mais novo de todos. Então, meu pai, minha mãe, a mamãe de Prenda Azular, meu pai é advogado, aposentou-se lá pelo tribunal como juiz classista. Eu tenho 3 irmãos. Esses 3 irmãos são pessoas... Aliás, minha família é fantástica. Minha irmã mais velha é uma pessoa genial, ela é considerada superdotada e tudo, mas com 21 anos, 20 anos, ela desenvolveu uma esquizofrenia. Entendeu? E a gente... As famílias em que isso ocorre um luto muito grande. Ninguém entendia como é que uma menina que aprendeu a falar inglês só, aprendeu a tocar piano só, como é que a pessoa superdotada cai nessa, né? E aí os meus pais, para se perdoar, demoraram muito tempo, porque eles se sentiam culpados. Só que ninguém tem culpa disso. A minha irmã, outra muito inteligente também, é professora da UFC, já foi hoje é vice-reitora, parece, e é psicóloga e assistente social. Muita gente conhece a Lidiara Trigueiro, dá cursos, treinamentos, é perturbada também. E aí eu tenho um irmão que é o Elialdo. O Elialdo, ele venceu uma doença, ele teve uma inflamação no cérebro com 6 anos de idade, uma encefalite que diziam que não ia passar dos 7 anos de idade e tudo. Não só passou, está com 40 e tantos anos, tem saúde, ajuda muito lá em casa, entendeu? Ele é uma pessoa assim, é como se fosse o prefeito da meus pais estão idosos hoje, então precisa de uma pessoa para estar lá com eles, é como se fosse o prefeito. E o meu pai tem uma história de superação também, o papai foi muito pobre, vendeu jornal para se manter, fazia carrinho de lata para vender e conseguiu fazer direito e conseguiu ter uma melhora de status social que eu não tive e que é muito difícil você ver. Uma pessoa que foi da pobreza se tornar advogado famoso em Fortaleza, apesar de não ser rico, mas uma pessoa muito respeitada, vindo lá de baixo, sempre de escola pública, às vezes sem o sapato para ir para o colégio, entendeu? Então, a minha família, velho, não é brincadeira não, os caras são Thundercats, entendeu? Então quer dizer que imensos, praticamente. A dificuldade de antes, né, eram muitas dificuldades, e teu pai conseguiu superar isso e trouxe para você esse grande ensinamento, né? Rapaz, pois é, para mim tudo é mais fácil, cara. Para mim tudo é mais fácil. A turma pergunta, o que você está falando você foi direto na veia, sabe? Pô, tu é advogado, tu dá aula de direito, pós-graduação, tu vive viajando. Hoje tu é auditor do Tribunal de Justiça Desportiva, escolhido pelos advogados, foi o mais votado. 114 votos, foi? 114 votos dentro dos advogados, na votação aberta, e na segunda fase, que foi os conselheiros do AB que votaram, eu também tirei primeiro lugar, ao lado do Eduardo Mazargão. E aí, Haroldo, tu também, tu deu aula de história, e tu participou de filme, tudo. Como é que tu consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo? Meu irmão, vai lá em casa e vê o que é dificuldade quando tem doença, quando você não tem saúde. Quando você não tem saúde, tudo é muito mais difícil. E aí o papai superou agora um câncer. E a gente vê isso, quando fala no seu programa, muitas pessoas que estão assistindo tem uma pessoa com câncer em casa, tem um esquizofrênico em casa, entendeu? E sabe que fácil é trabalhar, cara, quando você está afim, quando você tem saúde. O difícil é quando você não tem saúde, ou não tem condição financeira, ou quando é tudo ao mesmo tempo, você manter. E a gente passou por dificuldades financeiras também, como eu te falei, o papai não foi uma pessoa que fez a advocacia algo que o tornasse rico, e aí quando chegou a doença e a velhice, que são 3 certezas na vida, a doença, o envelhecimento e a morte, né? Quando essas coisas chegam, se você não estiver preparado, você deixa as pessoas que você ama em dificuldade. E aí, meu patrão, eu faço muita coisa, admito, entendeu? Mas, ó,
moleza, para mim é certeza. moleza. E assim, a maneira de seu pai criar os filhos, né, com as dificuldades, ele tendo também com certeza a vivência do pai dele, onde também ele teve o espelhamento, porque a dificuldade antes poderia trilhado ele para outros caminhos, claro. Mas ele viu que mostrando, dando orgulho ao pai dele, com certeza você basicamente é um dos orgulhos dele, né? Seguindo a mesma profissão. Olha, se eu te disser que aí o papai no final da vida dele, ele teve um problema com a aposentadoria dele, problema judicial. Se eu tivesse feito arquitetura, ele estava perdido, porque o fato de eu ter virado advogado, eu virei advogado dele, vários advogados desistiram da causa e tudo, eu entrei, a gente venceu essa causa e a gente conseguiu recuperar a aposentadoria dele, entendeu? Então nada é por acaso. Agora eu preciso te dizer uma coisa, esse teu programa te dá essa possibilidade. Logo quando eu me formei em 99, eu passei 2 anos ainda tateando, tentando advogar e não conseguia, a coisa não funcionava. E uma menina chegou para mim da faculdade, ela não vai lembrar disso, nem se eu disser o nome dela, porque para mim foi importante, para ela não foi. Ela disse para mim, Haroldo, sabe uma pessoa que nunca vai ser advogada? Eu, quem? Tu. Que eu, história. por quê? Porque tu é muito gaiato, cara, tu é muito brincalhão, advogado tem que ter postura e tudo. E eu acreditei nisso. Por ter acreditado nisso, eu passei 2 anos mudando a maneira de falar, me dirigindo às pessoas de uma maneira mais fria, entendeu? Quando eu perdi o capital mais importante, depois, quando eu estava feliz da vida, eu descobri que o fato de fazer amizade fácil e de me aproximar das pessoas, como a gente está se aproximando aqui, me ajudava na advocacia. Você não pode fazer propaganda na qualidade de advogado em outdoor, em luminoso, você tem que fazer o networking. Isso é que me ajudou. Então eu passei 2 anos com depressão profunda, porque eu mudei a minha maneira de ser e quando eu descobri que para você ser feliz, você tem que se especializar em ser quem você é, cara, eu juro por Deus, juro pela mamãe, que é a coisa que eu mais amo na terra, que a coisa começou a funcionar. Eu comecei a viver da advocacia, sendo gaiato como eu sou. Aí a turma perguntou, o aluno em sala de aula, Haroldo, tu na audiência, tu é gaiato assim? Sou. Aí eu na sala de audiência, às vezes o juiz é mais próximo, Haroldo, e tu dando aula para os teus alunos, tu é gaiato assim? Sou. E aí, rapaz, tu no set de filmagem é gaiato assim? Sou. E na entrevista eu sou demais, mas em casa do mesmo jeito. E com a mulher nu, do mesmo jeito, mas é gaiatice. Não tem esse negócio não, entendeu? Então o grande lance é você se especializar mesmo, em ser quem você é, sem besteira. A gente, até nós cearenses, a gente, pelo complexo aí de colonizado, de subdesenvolvimento e tudo, o cearense tinha medo de ser quem ele era, de falar como ele fala. E a gente aí, com Raul de Gomes, com Suricato Ceboso, com seu programa, com esse pessoal, aqui no Ceará a gente tem muitas boas produtoras de áudio e de imagem, né, cara? O pessoal aqui é muito talentoso e tudo. Então a gente está começando a mostrar, olha, o cearense é massa. Daqui tem muitos talentos, né? Como Chico Anísio, Renato Aragão, que foram através da maneira de brincar que conquistaram. O Renato Aragão fez direito também, né? Não sei se o Chico Anísio. O Chico Anísio, a família dele queria que ele fosse advogado, mas aí ele escapou. Era um talento e tudo. E, enfim, o grande lance é ser quem você é. É o que me salvou, cara, porque eu estava muito mal, era muito ruim. Eu me lembro, eu tinha um escritório na Edifício Lobrais. Escritório no? Edifício Lobrais. Só um minutinho. E para você que está em casa, curtindo aí o programa Tá na Rede, Tá na Mídia, meu amigo Haroldo Guimarães aí falando um pouco da sua história. História de vencedor é assim, aí na TV Metrópole você acompanha toda a história do começo até o fim. TV Metrópole é a sua TV com atitude. A gente volta já.